O mercado imobiliário do Amazonas encerrou o ano de 2020 com crescimento nas vendas, mesmo com a crise sanitária. No cenário atual, o número de imóveis novos vendidos subiu 9,8%. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar sobre esse aumento com o presidente da RD Engenharia, Romero Reis. Olá, muito boa noite. Hoje no Amazonas Acontece, nós recebemos o presidente da RD Engenharia, Romero Reis. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação estar aqui. A Band é uma emissora que cumpre muito bem o seu papel, levando a informação de forma independente, sempre procurando construir um ambiente adequado de desenvolvimento para o país. E vir aqui falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, com certeza vai ser um motivo de muita satisfação. Então a gente já começa falando aí, o senhor como presidente do grupo RD Engenharia, tivemos um ano de 2020, né, com a pandemia e tudo mais, mas conseguimos ter um aumento nas vendas, né? Para o grupo RD, como foi esse ano de 2020? Olha, foi um ano desafiador, acho que para toda a sociedade, não só brasileira, mas mundial, mas aconteceu uma coisa interessante. Nós conseguimos crescer, apesar da pandemia que ocorreu, e foi um ano assim, não poderia ter sido melhor. Nós atuamos no mercado imobiliário e o humor do mercado imobiliário, ele depende muito dos critérios de concessão de crédito. E isso vem sendo facilitado no Brasil. Ainda é uma dificuldade porque o Brasil é um país de 210 milhões de pessoas, 5 bancos, quer dizer, não há concorrência nesse segmento. Mas, de uma certa forma, os bancos que aí estão, e principalmente a Caixa Econômica Federal, vem fazendo o seu papel, vem acompanhando esse movimento de queda da taxa Selic, que agora voltou a subir, mas, de uma certa forma, melhorou os critérios de concessão de crédito e, com isso, permitiu que, especialmente as pessoas de baixa renda, tivessem mais acesso à moradia, porque isso traz dignidade e é muito importante para as pessoas. Então, esse motivo dos bancos facilitarem foi aí o motivo das vendas, da retomada, né? Depois de uma crise, a gente sabe que o mercado imobiliário, ele vem de uma crise econômica, né? Muito complicada, mas se recuperando, confiante, boas expectativas. Eu diria que o Brasil é um país bastante interessante, porque apesar de todas essas dificuldades, o ambiente de negócios, não só na construção civil, de uma maneira geral no Brasil, no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, tem um espaço enorme para melhorar, né? Tem que desburocratizar, e especialmente na questão do mercado imobiliário, o fato dos bancos conseguirem reduzir seus prédios, as taxas, isso fazendo com que a mensalidade caiba no bolso, né? Porque, vamos pegar um exemplo claro, Kelly. Por que as obras imobiliárias levam 3 anos, 4 anos, 5 anos para ser entregue? Não é por questão da execução da obra. É para permitir. Não é. Interessante. Muitas pessoas, inclusive eu, achavam que era isso. Não é. O problema é que os bancos financiam no máximo 80% do imóvel. Então, esses 20% que o cliente terá que pagar direto para a construtora incorporadora, ele não consegue desembolsar isso em um ano. Muitas das obras imobiliárias, elas podem ser construídas em 15 meses. E por que leva 30, 36 meses? É para dar tempo. Que ele possa pagar a parte que vai direto com a incorporadora. Porque naquele momento que ele está comprando a casa própria, ele está pagando aluguel, ele tem outras despesas. Sim. E isso sobrecarrega o orçamento. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o mercado imobiliário teria uma velocidade de crescimento enorme se os bancos financiassem 100% do imóvel. Com isso, os prazos de entrega reduziriam. O ideal é que o cliente só começasse a pagar a mensalidade ao banco quando a obra fosse concluída. Que seria uma maravilha. Isso seria perfeito. Olha, eu diria para você que o mercado hoje de Manaus, que gira em torno de R$1 bilhão a nível bruto de vendas, passaria de 3 bilhões ao ano se houvesse essas facilidades que já acontecem em outros países. Falta aqui, na verdade, a concorrência na área bancária. Olha só, aí já iria ajudar muito o comprador, quem está querendo comprar e ter aí o seu imóvel próprio, né? Agora, falando um pouco sobre o perfil dos compradores aqui no Amazonas, o senhor acredita que mudou com a pandemia? As pessoas tiveram aí mais em casa, né? Tiveram mais essa vontade de guardar o seu dinheirinho, de financiar o seu imóvel. Mudou alguma coisa?
Mudou, não há dúvida que mudou, sim. Na questão principal de que a casa, o ninho passou a ser aquele local mais aconchegante, onde você, de uma certa forma, se protegia do vírus que estava lá fora, né? Então, essa questão do isolamento, que na minha visão foi um erro. Eu acho que quem tem mais de 60 anos, quem tem doenças pré-existentes, essas pessoas tinham que ficar em casa e separadas. Agora, aquelas que podem trabalhar e produzir, elas nunca deveriam ter sido impedidas do trabalho. Deveriam sim, vacina deveria ter chegado aqui mais cedo, e entender que a máscara faz parte. Você não dá para ir num jogo de futebol, não dá para se aglomerar, não dá para ir num show à noite, cinema, né? Mas o fato de que se você não trabalhar, né, sem trabalho, vendas e produção, não tem solução. Então, portanto, o lockdown trouxe um dano enorme para a sociedade, especialmente na cidade de Manaus, que mais de 2 milhões de habitantes, 1 milhão vive de economia informal. Quer dizer, se ele não vende, como é que ele vai almoçar, como é que ele vai pagar suas necessidades, atender suas necessidades? Era preciso ter essa visão de longo prazo. Agora, sim, falando um pouco sobre a RD Engenharia, são 26 anos no mercado. Qual que foi o momento aí? Podemos dizer que a pandemia foi o momento mais difícil ou não tiveram outros momentos mais difíceis? Olha, você tem um negócio privado, que dependa 100% da sua atividade, né, sem ter uma ligação com governos, onde seu faturamento venha da iniciativa privada, é realmente uma luta aqui no Brasil, né? E nós não somos diferentes, eu não sou filho de nem casado com, mas diria que nós tivemos alguns divisores de água na RD. Um deles foi quando a gente foi trabalhar para a Petrobras. É uma empresa extremamente exigente, né? E fez com que a gente se reinventasse, buscamos novas certificações. Aí depois outro divisor de águas foi quando nós fomos trabalhar para a Heinz, é um fundo privado americano, acho que é um dos maiores do mundo, real estate. E também aprendemos muito, nos renovamos, isso deu uma musculatura, enxergamos que o distrito industrial ia perder um pouco da sua capacidade de gerar negócios industriais. Grande parte do nosso faturamento sempre veio da construção de indústrias no distrito, né? E com a redução dessa necessidade de novas indústrias, nós identificamos que o mercado imobiliário iria então suprir o nosso faturamento. E atuamos forte há quase 10 anos nesse segmento, já entregamos mais de 10 mil habitações, tem 50 mil pessoas nessa cidade que moram em alguma casa ou apartamento que passaram pelas nossas mãos. Eu diria para você que a gente se sente muito feliz de poder ter contribuído nesse segmento que é importantíssimo, a construção civil, e que emprega as camadas de baixa renda, e que isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade em formar as pessoas, em permitir que elas melhorem o seu nível educacional. Isso é um pouquinho da nossa história. Falando sobre habitação, nós temos aí o conjunto Manauara 2, né, um conjunto habitacional que a construtora é a RD. Como que foi essa tratativa até a finalização das obras? Finalizou? Ainda não foi entregue? Olha, Kelly, esse empreendimento ele faz parte do antigo programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi criado em 2009, né? Já entregou mais de 4 milhões de habitação, já contratou mais de 5 milhões. Eu diria que 10% da população brasileira mora em algum produto imobiliário concebido por esse programa. Então, é um programa de Estado. Com certeza. E o atual governo federal mudou o rótulo, não é Minha Casa Minha Vida, passou a se chamar Casa Verde e Amarela, e nós tivemos a oportunidade de participar de um chamamento público através da Caixa Econômica Federal, porque esse programa é muito interessante. Quem dá o preço é o governo, né? E não tem reajustamento, não tem aditivo, e ter trabalhado ao longo de quase 4 anos para conceber essas 1.000 unidades habitacionais, afinal de contas são quase 5 mil pessoas que vão ter moradia digna. Já foi entregue a parte A, o Cidadão Manauara 2A, questão de 1 ano atrás, tem 500 unidades já habitadas, e agora, semana passada, o presidente da República viria aqui inaugurar, não pôde vir, mas o processo está concluído, a obra está entregue, e acredito que a Prefeitura agora vai fazer o sorteio das unidades para que os moradores possam passar a habitar lá agora nos próximos dias. Olha só que legal. Amazonas Acontece, faz um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí.
Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós recebemos o presidente da RD Engenharia, Romero Reis. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Satisfação estar aqui, o pessoal da Band, me sinto em casa e falar sobre o mercado imobiliário é o nosso dia a dia. Agora sim, falamos sobre mercado imobiliário, sobre construção. A gente sabe que tem um código florestal, né, para a questão das construções. Explica um pouco para a gente sobre esse código. Isso tem uma importância muito grande, Kelly, especialmente porque nós estamos aqui no coração da floresta amazônica, né? Nós somos desenvolvimentistas, nós acreditamos que sem geração de riqueza não há como sustentar o social. E no caso das áreas urbanas, você pegar uma área de proteção ambiental que deve ser colocado pela floresta e impor para uma cidade como Manaus 500 metros da cota de inundação máxima para dentro do território urbano é um absurdo, né? Eu acho a ex-presidente Dilma, quando ela promulgou essa lei, ela vetou um artigo que dizia que o Código Florestal não se aplicava naquela questão de APP das áreas de preservação permanente para as áreas urbanas. Isso trouxe um imbróglio jurídico enorme. Vamos ser claros, todos aqueles prédios que estão construídos lá na Ponta Negra não poderiam ser construídos. Você já viu um negócio desse? Quer dizer que Vancouver está errado? Paris está errado, Nova York está errado, todos os grandes centros estão errados. Só o Brasil que permite que uma lei dessa, com 500 metros, porque um rio com mais de 600 metros de largura, a área de preservação permanente passa a ser 500 metros. Isso torna toda a área urbana de Manaus, que está ao longo do Rio Negro, né, porque Manaus está na margem esquerda do Rio Negro, sem poder ser edificada. Isso é um imbróglio jurídico que precisa ser reformado, está na mão lá do Senado há anos e nada é feito. Então, eu aproveito a oportunidade para dizer da importância do Código Florestal ser revisto, devolvendo para a Prefeitura a capacidade de determinar qual é a área de preservação permanente, alguma coisa entre 30, 50 metros, que nos parece bastante razoável. Isso vai permitir que toda a orla de Manaus ao longo do rio seja rejuvenescida, seja revisada e que tenha habitação de qualidade. E como que a RD lida com essa questão ambiental? Não só a questão ambiental, mas a questão, de uma maneira geral, a cidade tem um espaço. Eu não gosto de fazer crítica, né? Claro. Acho que a gente gosta sempre de ver qual é o problema e indicar uma solução. O que nós precisamos agora é acabar com o papel. Nós precisamos acabar agora com essas rotinas burocráticas insanas de você ter que para aprovar um empreendimento imobiliário, você levar 3, 4, 5 meses. É um calvário na área ambiental. Quer dizer, isso é muito ruim. Eu acho que você deveria ter o direito de entrar num portal de forma digital, declarar lá todos os dados que você cumpre a legislação e automaticamente a legislação deveria lhe conceder o alvará de construção. Aleatoriamente, quando você fosse fiscalizado, se encontrar alguma coisa errada, você vai responder por isso. Do contrário, você permitiu que o desenvolvimento chegue. Isso é uma maneira saudável de liberar os nossos projetos, porque esses projetos na construção civil, se eles forem mais rápidos, eles vão permitir que mais empregos sejam gerados, são impostos recolhidos, alimenta a máquina pública e gera uma corrente positiva para contribuir com o desenvolvimento da economia, uma vez que a cadeia da construção civil responde por 11% do nosso produto interno bruto, que nada mais é do que a soma de todas as riquezas criadas por ano. Agora, para a gente finalizar, como estão as expectativas para o ano de 2022? Passamos aí por um momento bem complicado, o Amazonas com a pandemia, mas graças a Deus agora já estamos vacinando, né, os jovens de 18 anos, estamos com essa dose da esperança. E para a RD, quais são os planos, os projetos, muitos lançamentos aí no ano de 2022? Não tenha dúvida, tem um parâmetro fundamental, Kelly, na economia, que é a questão da confiança. E o que vai devolver a confiança para a economia é a vacina. É de saber que a gente, por exemplo, nós estamos podendo nos falar agora com uma relativa distância, nós já fomos vacinados, isso é muito interessante. A RD tem um plano de lançamento ainda, a gente deve lançar mais 4 empreendimentos até o final do ano. Olha, muitas oportunidades. Muitas oportunidades, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui por isso e dizer que nós somos apaixonados por essa cidade, nós somos manauara de coração e contribuir com esse desenvolvimento nos traz satisfação e é motivo de orgulho
positivo e de alegria para todos nós. Olha só, Romero Reis, presidente da RD Engenharia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. É uma pena o programa ser tão curto, mas voltaremos outras vezes. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.